vamos hoje discutir um filme que é uma releitura de Alice no País das Maravilhas, mas de um modo um pouco mais macabro e que pertence ao catálogo da Netflix. E aí, você já sabe qual é a nossa discussão, mas antes de entrarmos mais a fundo, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme Cadáver pertence ao catálogo da Netflix e lançou em 2020 e vai nos levar a acompanhar a seguinte situação: uma família que está vivendo em uma situação bastante precária e complicada após uma guerra, e eles passam a maior parte do tempo dentro de suas casas se protegendo para não pegarem doenças de pessoas que já estavam na rua. Um dia chega um homem dizendo que estaria acontecendo uma apresentação de teatro no hotel que se encontrava naquela cidade e ainda estaria oferecendo uma comida de qualidade. Então, a partir daí, gente, que a gente começa a acompanhar toda a nossa história. Um detalhe muito importante sobre esse filme é que a maior parte das situações de tudo que acontece dentro dele se roda dentro desse hotel. Porém, as pessoas, ou melhor, essa família, irá perceber que o preço para se ver ou acompanhar essa peça de teatro é muito maior do que elas pensam, gente. Então, um primeiro detalhe sobre Cadáver é que, sim, é uma releitura de Alice. Porém, esse Alice no País das Maravilhas, de um jeito um tanto macabro e sombrio, não vai ter como foco a nossa protagonista Alice, e sim uma pessoa, ou melhor, a mãe dela, que é a Leonora. Então é interessante isso, mas mesmo assim, a Alice, não tendo um foco tão grande, ela ainda ganha um destaque grande. Por quê? A primeira coisa a gente já vai ver na questão do figurino dela e a questão das cores também desse filme. Então é interessante que esse filme vai se focar para trabalhar o figurino da Alice, a parte do vermelho. Então, em vários momentos, nós vamos ver essa garotinha com alguma coisa em vermelho, algum pequeno detalhe que seja para destacar ela das outras multidões de todos os outros. Então é legal isso. Esse já é um foco bastante interessante. O outro fato que nos vai relembrar melhor essa questão de Alice no País das Maravilhas é o fato de que a menina acaba encontrando um coelhinho. Então é diferente que normalmente a gente está acostumado a assistir aquela história da Alice que vai atrás de um coelho branco que entra dentro de uma toca e acaba caindo neste mundo de maravilhas totalmente diferente do que ela está acostumada. Nesta versão, nós iremos ver que a própria Alice vai entrar dentro daquele local, sim, com seus pais, porque ela está junto para acompanhar a peça, porém ela acaba sumindo, e aí que começa toda a nossa busca. Então vai ser uma releitura de Alice no País das Maravilhas de um modo totalmente diferente que nós estamos acostumados. Porém, Cadáver não se destaca, na minha opinião, se destacar, tá, gente, somente pela questão de ser uma releitura de Alice, mas sim também pelo trabalho de como ele trabalha o roteiro, ele trabalha os cenários, ele trabalha as cores nesses cenários. Como eu disse pra vocês no começo, esse filme vai focar a maior parte do tempo do desenvolvimento de toda a história dentro do hotel. Então, sim, nós teremos focos fora do hotel, mas a maior parte do desenvolvimento da história será dentro desse hotel. Então, é interessante isso. Agora, a questão das cores. A maior parte desse filme, nós vemos cores sóbrias, sombrias, neutras. Porém, como eu disse, existem sim cores que se destacam. O vermelho, que é a questão da Alice, ou o amarelo, que é a questão do hotel. Nas cenas do corredor, em que nós vemos as luzes amarelas, dando aquele destaque, principalmente no fato do corredor, claro, e do hotel. Mas também temos os trabalhos do azul e até algumas outras cores, mas essa questão
questão mais do azul. Na parte dos quadros que aparecem, que vemos em vários momentos. Mas a maior conversação que vemos nessas cenas, nessa parte do cenário das cores, é justamente o vermelho, o amarelo e cores sombrias, cores neutras. Então, em vários momentos você vê essa história, nisso acontecer isso. O corredor em que eles estão andando com a Alice, enquanto eles acompanham um dos personagens, porque o que ganha também um destaque muito interessante nesse filme é que a peça de teatro ocorre no hotel inteiro, e você decide quem você vai seguir. Então tudo faz parte do cenário, até o próprio personagem, que é o Matias, eu acho que é isso, gente, peço perdão se eu falar o nome dele errado. Ele fala que tudo faz parte do cenário, então não se assustem se alguma coisa, uma cena que você vê acontecer, porque aquilo faz parte, e muitos momentos você vai se questionar se aquilo é real ou não. Então é legal. E daí o que vai distinguir o público dos apresentadores é justamente uma máscara que é bastante macabra, que é o que? A amarela, gente. Então é interessante isso. Aquela conversa que as cores têm dentro do filme é muito bacana. É fabuloso, que realmente consegue transformar o clima do filme de um modo mais sombrio, não não assim terror, não uma coisa aterrorizante, mas sim algo mais sombrio, que te dá com aquele clima de meu Deus, o que será que vai acontecer agora? Outra coisa interessante sobre esse filme é que ele é um filme norueguês. Normalmente uma produção norueguesa que eu vi até agora na Netflix, ela tem uma trama muito envolvente e interessante, então é um ponto positivo também nesse sentido. Mas um outro ponto bacana e que faz bastante, vamos dizer assim, que é importante nesse filme também, é a parte dos quadros. O próprio filme, na verdade, já demonstra que os quadros são importantes, porque a primeira cena que começa a rodar todo o filme é focado em um quadro de, eu não sei se é um cordeiro ou um bode, uma cabra, sei lá, gente, eu acho que deve ser um cordeiro, tá? Em que começa a se focar naquele quadro e vai indo devagarinho para o olho daquele animal. Detalhe importante, as cores dele. Então são cores bem trabalhadas, são cores que até você vai ver que existe o azul lá, e todo o ambiente em si que está aquele quadro, ele tem um ambiente mais neutro. Então o foco é o quadro. Então você começa a pegar cada cena, cada detalhe do filme, tem um trabalho esplêndido com as cores para mostrar determinado foco. Então, se você tá começando a assistir o filme, se você vai ver o filme, você tem que... Eu acho que é uma dica do próprio diretor e do próprio roteirista que você tem que se focar nos quadros. Os quadros são importantes de alguma maneira nesse filme. Então, se você ainda não assistiu, já é uma dica para vocês perceberem isso. Como eu disse, a nossa protagonista não é exatamente bem a Alice, apesar de que o filme inteiro o nome dela é dito e o filme inteiro o foco é nela. Ah, então, Nathalie, como assim a nossa protagonista não é a Alice? A nossa protagonista é a Leonora, que é a mãe da garota. Um detalhe importante, ou até interessante, vamos assim dizer, sobre esse personagem, é as próprias características no sentido de como ela é. Ela é uma pessoa que, apesar de estar na merda, o melhor jeito de dizer isso, gente, ela ainda guarda uma esperança. Ela ainda vê o lado bom das coisas. Então, assim, ela não desiste com facilidade. Ai, vai ser bom isso. Quando aparecem oferecendo aquela questão da cena de teatro, sobre o teatro, tudo que vai acontecer, ela diz pro marido que pode ser uma coisa boa, uma coisa diferente. Então, ela é um personagem que a gente pode dizer que seria aquela questão da esperança que existe, aquela pequena chama de esperança na merda que a gente tá vivendo. Então, é interessante essas características. Ela também, um outro foco importante é o fato de que a própria personagem é uma atriz, então você já vai jogar naquela questão também de envolvimento com as cenas de teatro. Então é legal, gente, todo esse trabalho que esse filme vai nos oferecendo com o decorrer de toda a história. O modo de que o próprio Matias, né,
fala que cada personagem tem uma história e você decide qual personagem você vai seguir, e quem toma a decisão de seguir os personagens é a própria Alice. Então, gente, como eu disse, por mais que a personagem não apareça, vamos assim dizer, no filme tanto, porque isso não é um spoiler, quem já viu o trailer de Cadáver vai ver, a Alice, ela acaba desaparecendo, porque exatamente o que acontece naquele desenvolvimento, ela escolhe um personagem que os pais falaram qual você quer escolher, ela escolhe o personagem da Raquel e começa a ir atrás desse personagem. E o interessante é que nós vemos o pai dela é um pai extremamente protetor, enquanto a Leonora, ela vira e fala que a Alice tem que viver um pouco, fala pra Alice continuar a seguir a Raquel, e quando ela vai seguindo a Raquel, uma hora ela desaparece. Então aí que começa toda a trama desse filme, gente. Então, por mais que a personagem não apareça, ela tem um foco muito importante. O nome dela é dito o tempo todo e você nunca esquece da Alice, porque o foco é ela. Como eu entendo, então, se vocês entenderam aquela questão, o foco é ela, mas a protagonista é a mãe dela. Então, esse que é o bacana nesse filme. E eu acho que o mais interessante, impactante, que torna o filme ainda mais envolvente é a trama final, o desfecho final que ele nos entrega. Eu acho que o nome já é meio óbvio, se você já assistiu, eu acho que você meio que acha e já entende o que é meio óbvio, mas também pode não ser um tanto óbvio. Nesse sentido, é um tanto decepcionante o fato de que o nome é um tanto óbvio. Você já meio pega no ar. Se você não pegou no ar, pô, então você é muito desligado. Desculpa, gente. Mas ele tem esse desfecho final que a história nos entrega e que mostra como a humanidade é dentro do hotel e fora do hotel. Então, gente, se vocês não assistiram Cadáver, dá uma chance. Ele não é aquele filme assim que tem uma ação decorrente. Ele é mais uma questão de você estar prestando atenção nos detalhes. Cada pequeno pedacinho, cada pequena coisa que acontece para você entender aquele desfecho da história. Então dá uma chance que vale muito a pena, que é bacana mesmo. Principalmente o suspense que envolve, que se desenvolve em cima do hotel. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela pequena perguntinha que eu sempre deixo para vocês. Se vocês já assistiram Cadáver, o que vocês acharam de todo o desenvolvimento, da trama, do modo como as cores trabalham, conversam nas cenas? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Só por favor, gente, não revelem o final do filme, que eu acho que é o melhor. Então, se você já assistiu, por favor, não revelem aqui embaixo. Já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes também do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!